Boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Boa tarde, pessoal. A Xanri me pediu em via PVT para que fizesse a prece inicial antes de chamarmos o nosso amigo Side Shark para que ministrasse os estudos da tarde. Então, meus amigos, agradecemos os espíritos encarnados que aqui estão nesse momento, esses 16 espíritos encarnados, e naturalmente a pleiade de espíritos que estão aqui nos assessorando sobre os influxos dos protetores da sala Luz no Caminho, ou melhor, Espiritismo na Rede Amigo. Nós agradecemos a participação da espiritualidade do dois planos. Então, que Jesus nos envolva nessa tarde e nos impulsione no propósito de bem servir. E no aspecto de agradecer, Senhor Jesus amado, nós agradecemos pela dádiva, pela oportunidade de virtualmente estarmos estudando hoje, aqui à tarde, na sala, falando Espiritismo na Rede Amigo. A gente agradece a participação de todos, dos dois planos, e nesse estudo, a gente sente a vossa presença amiga, a vossa bondade, e que nos impulsiona, como já dissemos, ao bem, ao propósito de bem servir. E que nesse estudo, nesse trabalho virtual, sempre podemos sentir a sua doce presença. Perdoa-nos, Mestre querido, se muitas vezes a gente não percebe a vossa participação, a vossa intuição, a vossa inspiração, e a gente continua a trilhar esses caminhos tortuosos. Nós rogamos a vós, Jesus, e a Deus Todo-Poderoso, e nesse exato momento solicitamos vossa ou vossas autorizações para que iniciemos os trabalhos de estudo virtual dessa tarde. Solicitamos que o nosso irmão Side Shark suspenda a mão no momento em que vamos baixar e passar o microfone mesmo. Muita luz, muita paz, e solicitamos pela mesma forma que o nosso irmão seja inspirado, seja intuído, e que, ao dizer, ao falar, ao ministrar os estudos, não seja a sua vontade, mas a vontade de vós, Mestre Divino, pois estaremos nesse momento estudando a minha, a sua, a nossa doutrina. Que assim seja, meus irmãos. De antemão, eu gostaria de fazer um rápido comentário. Companheiros, sabemos como se realiza os trabalhos das outras salas co-irmãs. As outras salas, elas são realizadas com palestras. E eu gostaria de falar para os senhores, para as senhoras, que a proposta desta sala, juntamente com a Rede Amigo Espírita, é de estudar a mediunidade. Muita gente, por vezes, tem feito críticas de que torna-se alguns assuntos repetitivos. Mas é isto mesmo. Porque estudar a mediunidade é mergulhar no mais profundo dos problemas que a humanidade enfrenta desde os primórdios tempos, que são os fenômenos. Para estudar a mediunidade dentro do conceito da doutrina que os espíritos trouxeram no século XIX,
é preciso que nós procuremos entender o que eles quiseram dizer ou mostrar para nós o que é a mediunidade. Portanto, esta sala, salvo o melhor juízo dos organizadores, ela está aberta para todos nós participarmos. Mesmo porque dizemos sempre que a doutrina dos espíritos não tem professor, tem estudantes. E todos nós somos eternos estudantes. Sendo assim, num grupo que se propõe a estudar qualquer coisa, tem que haver uma interação. Tem que haver perguntas, dentro da medida do possível, respostas. Os debates acontecerão e virão, logicamente, os contraditórios, mas isto será de suma importância para que nós deixemos de lado a preguiça e busquemos os livros, as fontes que estão sendo dadas, mergulhar e fazer o que o codificador nos orientou, mostrando-nos que não devemos entrar em conflito com ninguém, mas não aceitarmos uma só coisa que não esteja dentro da doutrina. Ora, Márcio, meu querido, boa tarde. Ora, nós dizemos que a doutrina, ela é progressista. Nós nos dizemos evolucionista. Sendo assim, tudo no universo tende a evoluir constantemente. E cabe a nós, como estudante dessa doutrina, não é modificar a sua base, e sim buscar dentro do processo evolutivo do planeta, do nosso conhecimento, os resultados atuais, verificar o que está sendo mostrado atualmente com o antigo e, logicamente, utilizar de uma linguagem moderna. Por isto, eu resolvi conversar com os senhores, com as senhoras a respeito disto, mesmo porque não somente aqui no Pautalk, mas em nossas casas espíritas, dificilmente vamos ver um grupo coeso no estudo da mediunidade. Quando, muitas vezes, esses grupos são formados, no final, somente uns 10 a 15% concluem os estudos, ou pensam que concluíram os estudos. Porque viver a doutrina dos espíritos é estar constantemente com livros nas mãos, atento aos sinais nos mais diversos trabalhos das casas espíritas e nunca dizer eu sei. É sempre estar imitando Sócrates, que diz: só sei que nada sei.
e atentar para o que ele nos chama a atenção quando ele diz: conhece-te a ti mesmo. Parece até uma colocação egoísta. Mas a verdade é que nós primeiro temos que fazer essa mudança em nós para podermos dizer: eu sou assim, então tu poderás dizer com quem eu ando. Diz-me quem és e eu te direi com quem andas. E para o serviço da mediunidade, apesar de no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, na sua primeira fase, ou nas primeiras frases dele, a doutrina nos diz que todos somos médiuns por sentirmos num grau maior ou menor a presença dos espíritos. É preciso que o estudante mergulhe mais profundamente para entender que essa espuma clara, radiante, cheia de luz, formada atrás de uma lancha que fere a superfície de um lago, não é todo o lago. E quando se mergulha na superfície, encontra-se o lamaçal que serviu para depurar aquela água que nós vemos na superfície. Assim é o estudo do espiritismo de um modo geral. Portanto, no estudo da mediunidade, nós temos por obrigação, escutem, por obrigação, de termos algum conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu diria, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a parte moral da doutrina. É ali, através dele, que nós vamos conhecer as máximas atribuídas a Jesus. E, logicamente, uma delas é: fazer ao teu próximo aquilo que gostarias que fizesses a ti. Muito profundo. Depois, nós sempre vamos tocar em complementos, como os livros de Chico, de Divaldo, de Raul e de outros companheiros que, através de suas penas, de suas canetas, de sua mediunidade, espíritos como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como André Luiz, trouxeram complementos para o nosso conhecimento. Sem que, com isto, tenhamos que idolatrar a quem quer que seja. Mesmo porque a doutrina dos espíritos, ela traz-nos uma frasezinha pequena, quando Kardec, depois de todas as perguntas que ele deveria fazer, ele pergunta: e quem dizes ser o protótipo da perfeição para a humanidade? Os espíritos, sem titubearem, dizem de imediato: vede Jesus. Sendo assim, se tivermos que idolatrar, se tivermos que ter o ídolo, este será Jesus. E é assim que eu quero iniciar a conversação da tarde de hoje, esperando que os senhores, que as senhoras tenham compreendido essa colocação e participem. Observem que na terça-feira retrasada, nós fizemos questão de ler 2, 3 vezes
o capítulo 10 do livro O Céu e o Inferno, no qual Kardec diz que, estudando a intervenção dos espíritos nos efeitos físicos, diz que os fenômenos do espiritismo moderno, ora, se ele diz que os fenômenos do espiritismo moderno, ele corrobora o que ele vem dizendo em outros livros dele, que não tem nada de novo. O novo que tem é esta regulamentação que temos em nossas mãos, que são os livros trazidos pelos espíritos, não só atendendo ao apelo daquele que foi dito que é a perfeição para a humanidade, como também confirmando as palavras que foram ditas ou atribuídas a Jesus naquele longínquo 2000 e pouco tempo, quando, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os capítulos 2, 17 e 18, uma afirmação de Jesus a falar para aquele povo e deixando para a posteridade que acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão sonhos. Certamente naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos, sobre as minhas servas, e profetizarão. Observem, por essa afirmação do Mestre Jesus, e como a doutrina nos diz, que Moisés foi a primeira revelação de Deus para a humanidade, Jesus a segunda, e o Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, a terceira. Por quê? Porque esse povo, durante todo o período da ocupação do planeta Terra, nunca esteve a sós. Sempre tiveram em torno de si aqueles enviados do Senhor, que foram tidos como profetas, como feiticeiros, como adivinhadores, necromantes, e por aí vai. A vinda de Jesus foi simplesmente para que ele viesse confirmar tudo o que haviam dito os profetas e as leis do universo que deveriam ser confirmadas. As leis são essas. Agora, a partir deste instante, vocês não precisarão mais estarem como cegos, sendo guiados por cegos. O que quer dizer, nós não poderíamos mais estar balançando a cabeça sim, sim, não, não, àqueles sacerdotes ou àqueles pseudos sábios que pregavam em nome do Senhor as suas verdades em benefício de si próprio. Ele promete então que derramaria do seu espírito para que cada um de nós buscássemos no universo esse espírito que se encontra derramado sobre nós e tenhamos nós as nossas visões, os nossos sonhos e possamos servir
a causa única, que é a evolução constante do universo, esse processo progressivo das coisas que formam o universo em todas as suas instâncias. Ligeiro, boa tarde, meu irmão. Seja bem-vindo. E a partir daí, não estejamos mais cegos, coisa que nós continuamos, infelizmente. Mas é por pouco tempo, porque nós vamos chegar lá. Sendo assim, quando da terceira revelação, que eu chamo de regulamentação de uma lei já existente, passamos a chamar aqueles feiticeiros, aqueles adivinhões e tal, como médiuns. Intermediário. Ora, sendo nós espíritos, logicamente, nós teremos as condições de sentir as vibrações energéticas daqueles que nos são afins. Assim sendo, não somos médiuns apenas por estarmos humanos, e sim por sermos espíritos, por sentirmos as vibrações do nosso próximo como espíritos que são. No caso da nossa dimensão, quando Kardec fala que todos somos médios por sentirmos as vibrações energéticas dos espíritos, ele está corretíssimo. Mas é preciso mergulharmos mais a fundo para entendermos, na verdade, o que ele quis chamar de médium. Quando no complemento, ele diz que só poderemos assim classificar aqueles em que as faculdades sejam ostensivas, e aquele complemento que todos já sabem de cor e salteado. Mesmo porque nós sabemos que quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Portanto, este elemento não está capacitado a servir de intermediário. Por quê? Porque ele não está relatando o que de fato está vendo ou ouvindo. Mas dentro da doutrina, existe um outro lado que nós precisamos entender, que é justamente a questão de desenvolvimento da mediunidade e da educação da mediunidade. Pati, boa tarde, irmã. Seja bem-vinda. E da educação da mediunidade. O desenvolvimento, logicamente, vai compreender todas as circunstâncias de um aprendizado mais profundo desses ditos mistérios do universo. Desde os elementos que formam o mesmo, que, como já sabemos, até o final do século XIX, era tido como fluido, que hoje nós ainda adotamos como fluido cósmico universal, e que após aquele período, já no limiar do século XX, no início do século XX, apresenta à ciência essa nova nomenclatura como energia. O universo é toda energia nas suas mais diversas fases. O que muda muito pouco, porque dá para entender que é somente troca de palavras. Sim, e nunca estamos caminhando às cegas, porque para cada um de nós sempre tem um conselheiro
que se apresentou diante do Senhor para nos servir de informante, que são os nossos mentores espirituais, os nossos guias, os nossos anjos da guarda, como queiram dizer. E que nós não os ouvimos, não vemos, pela nossa grosseria, pela nossa vaidade, pela nossa o egoísmo, que a gente não admite que ninguém fale nada. Achamos, aí vem aquilo que eu costumo dizer e que muita gente fala, o achismo dentro da doutrina dos espíritos. Então vejam só, esses espíritos, eles estão sempre ao nosso lado. É aí que nós vamos observar que nem todos servem como médium, em virtude desses espíritos estarem sempre ao nosso lado, dizendo, não é por aí, aquela voz íntima, e nós não ouvimos. Não estamos servindo de medianeiros. Em contrapartida, outros que não acham nada, não sabem de nada, eles ouvem a sua voz interna e usa da razão para poder seguir o seu destino. Portanto, tem um trecho do Evangelho que um amigo nosso, o Décio conhece muito bem, o Paulo, ele ria quando eu dizia para ele, depois ele entendeu. Porque há essa passagem no Evangelho que Jesus diz assim, faça-se a luz em ti. E essa luz é que nós pudéssemos penetrar no mundo dos espíritos, no mundo invisível que nos cerca, e pudéssemos ouvir, pudéssemos ver, pudéssemos sentir com mais frequência a presença deles e trocássemos informações como nós pedíamos no início da sala, para que participassem. Não é? Porque somos estudantes da mediunidade. E naquele período, com maior frequência, encontraram na ciência a resposta para os fatos tidos como misteriosos, sobrenaturais. Foi então que descobrimos que nada existe de sobrenatural. Tudo está dentro da ciência, está dentro da natureza. Logicamente, estudando cientificamente cada uma das coisas, dos acontecimentos que envolvia a humanidade, o Kardec, encontrou nos seus amigos filósofos a porta aberta pela qual ele poderia divulgar mais a miúde, com maior precisão, o que ele estava estudando cientificamente, o que ele estava estudando sob a luz de uma lógica. E também como lógica, ele buscava sempre o entendimento mais perfeito e mais visível para a humanidade. Somente assim, nós, hoje, temos condições de debater esses segredos da natureza. Isto porque, meus senhores, o ser humano, ou o ser inteligente, ele é
a grande obra do Senhor. Enquanto nós trazemos como humanos a visão física, os sentidos do corpo, existe um outro sentido em nós e mergulhamos no plano invisível. E com essas inteligências desencarnadas, nós estamos numa constante conversação. Para isto, a doutrina dos Espíritos chama-nos a atenção para aqueles que queiram servir como medianeiro, aqueles que queiram realmente anota por favor, Chan, e essa pergunta do Pedrinho, tá? É uma afirmação dele que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, aquele que queira estar dentro da doutrina dos Espíritos, eles têm por obrigação, mas obrigação de se especializarem. Eu digo sempre que eu não conheço um crítico que seja razoável sem conhecer a matéria que ele está criticando. É aí que nós devemos estudar, estudar e estudar. Por quê? Nós, como médios, nós vamos ser os intérpretes do ensino desses espíritos. Nós devemos ter essa responsabilidade dita pelo Balk. Porque uma palavra errada, uma frase, uma vírgula mal colocada, ela poderá levar milhares de pessoas ao abismo. Que por falar em abismo, eu pedi aos senhores para ler este livro, que é uma orientação do nosso companheiro André Luiz, assim que ele é resgatado para os trabalhos, tá? E que tem uma polêmica muito grande nas perguntas e respostas da nossa rede, nossa querida rede Amigo Espírita. Mas é da polêmica que vai nascer a luz, desde que queiramos estudar e não queiramos ser nós próprios o dono da verdade. Nós temos uma verdade relativa dentro do nosso grau de evolução. Então, o médium que queira realmente ser um bom servidor, ele não pode abdicar desses estudos. Ele não pode, por hipótese alguma, dizer faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Ele deve ser o espelho a refletir a imagem do Senhor. Ele deve ensinar pelo exemplo que ele vai dar. É aí então que a partir desse instante ele vai ser visto pelos demais companheiros da casa como alguém que saiu da profundidade da lagoa, da lama, para vir ser a água, aquela espuma brilhante na superfície da água. Exemplo a ser seguido. Logicamente, esse companheiro, ele passará a ter o conhecimento do ontem, do amanhã. Porque o futuro, dizemos que a Deus pertence, mas o futuro é nosso. O nosso futuro é agora. Acabei de falar, já foi passado.
Então a gente tem que buscar na realidade esse conhecimento para, na prática consciente, demonstrarmos a sabedoria daquele que sabe e entender o nosso próximo que ainda não alcançou aqueles ensinamentos. Sempre dizendo que não é seu, e sim nosso. O Armando diz que há espíritas que, ao ouvir as palavras críticas, polêmicas, fica nervoso, pois um certo espírito ensina a não fazê-las, e sim orar para se ter entendimento. Polemizou dessa forma. Armando e companheiros, vejam só, na verdade, nós ainda não estamos prontos para ouvir sequer uns psiu, porque imaginamos que o nosso nome não é psiu, não é? Sem entender que é uma forma de chamar a atenção. E eu digo para você, companheiro Armando, e os amigos da sala, que mais vale uma crítica do que um elogio. Porque o elogio, você poderá ser levado a um status de superstar. Não é? Um elogio poderá, junto com outro, com mais outro, te deixar numa condição de vaidade. Em contrapartida, quando você ouve uma crítica e você sabe calar diante daquela crítica, você vai em busca, pelo menos é o que acontece comigo. Quando alguém me critica em algum assunto, eu me calo, eu procuro puxar mais para ele me dar as condições necessárias, né, para que eu vá em busca daquilo. Se eu entender como ele, eu vou a ele e falo, poxa, tu tinhas razão, eu não vi isso. E eu vou mostrar alguma coisa agora para vocês. Dá mais incentivo para que você pegue mais livros, estude. Enquanto que você se envaidecendo pelos elogios, você vai relaxar. Você vai começando a deixar de lado os estudos. Mas é justamente, Armando, ela não pode ser... Ainda essa semana eu fiz uma resposta, e quando eu falei desse achismo dentro da nossa doutrina, o companheiro não gostou, mas é a verdade. A gente tem que dizer, e está no livro dos Espíritos, busquem. E, se possível, dizer, está no capítulo tal, questão tal. Né? Porque, se não for assim, a gente não vai nunca sair desses questionamentos. Agora, tem a pergunta, a afirmação do Dragão. A maior parte dos cristãos evangélicos se riem de todos os fundamentos, deixa eu ver isso aqui, por favor, do Espiritismo. Fazemos a minoria no mundo, cada um tem a sua verdade, mas foi visto perfeito, Pedrinho. A única verdade, eu diria para você, essa é única. Você observa que as nossas leis, que tem vários e vários artigos, ela não funciona tão perfeitamente como a lei de Deus. Mas é uma cópia imperfeita dela. Essa é a verdade. E aquele que se encontra no estado crístico, como esteve Jesus, que agora eu não sei nem em que estado ele se encontra,
Ele pode dizer, eu sou a verdade, porque ele não saía 1 milímetro de dentro da lei. Nem quando se viu acusado, quando ele se viu prestes a ser morto, ele disse não. Como fez Joana d'Arc. Joana d'Arc poderia ter sido salva se ela tivesse dito, não, é da igreja ou coisa assim. Ela disse não. E foi até o fim. Portanto, a gente vai ver que nós, enquanto nos dermos a esses motivos, a críticas, se ofender-se, melindrar-se, e como defesa que o problema é do espírito. Não. O problema não é do espírito comunicante. O problema é do médium imperfeito. Porque o médium, quando ele está educado, aí eu vou trocar essa palavra, sem ferir o vocabulário, o médium evangelizado, consciente da responsabilidade, ele está sempre envolvido pelos seus mentores espirituais. Ah, mas não é o Armando que é o meu mentor espiritual, e por que é que o Márcio é que está junto de mim? Mas são espíritos da mesma elevação. Pouco importa. Por que está junto? Porque, consciente de minhas obrigações, eu busquei me evangelizar para servir de medianeiro. Para isso é preciso que nos adequemos através da prece, que é a forma de ligação entre a criatura e o Criador, aquela tal da reforma íntima, né, que é uma mudança da nossa própria conduta, orai e vigiai. Aí o Pedrinho, mas qual é essa lei? Porque cada religião prega as leis de Deus de uma forma. Uns dizem que podemos ser salvos sem as obras, outros dizem que as obras são importantes, e outros dizem que só pelas obras é que somos salvos. Qual é a verdade? Pedrinho, veja só uma coisa dentro da sua pergunta, o que eu vou falar agora, por favor, me ouçam. Quando Moisés sobe ao monte para receber as leis, os mandamentos, ele deixa todo o seu povo ali à sua espera. Quando ele desce, por ter demorado, o povo já havia feito uma imagem de um bezerro e estavam adorando o bezerro. Moisés, revoltado, joga aquelas pedras ali no chão que se quebra em 1001 pedaços. O povo que ali estava corre e cada um pega um pedaço daquela pedra e sai daquele local. Cada um deles pensava consigo mesmo que estava de posse da verdade. E saíram a pregar. São esses que você acaba de citar em cima. Tá? Então, cada um pregou de acordo com aquilo que estava escrito naquele pedacinho que ele havia pego. Achavam-se donos da verdade. Quando, na verdade, os espíritos dizem que a cada um é dado de acordo com o seu merecimento. E eu diria, de acordo com sua condição evolutiva. É aí que a espiritualidade nos chama a atenção para que nos reunamos, para que troquemos ideias, para que você possa me dizer o que você traz de verdade
eu dizer o que eu trago, o Décio dizer o que ele traz, e juntos nós formarmos uma verdade mais compacta, mais coesa. Vamos dizer, como diz o nosso companheiro aqui, o Márcio, uma verdade mais verdadeira. Não é verdade isso? Então, veja bem, quando diz que fora da igreja não há salvação, é porque eu quero que vocês estejam dentro da minha igreja, quer dizer, da minha denominação e não na dos outros. Paulo de Tarso, que é tido como o criminoso, o homem que matou a Jesus, eu diria até que Paulo não conheceu a Jesus. Ele veio conhecer o Cristo na estrada de Damasco. E Paulo de Tarso, quando procurou entender aquilo, ele trouxe uma das coisas mais bonitas da Bíblia, que é o Ato dos Apóstolos, quando ele se dirige a todos os povos. Então ele diz que fora da verdade, mas ele é claro e objetivo, que as obras, que a fé, sem ter uma obra, ela não serve. E existe o céu e existe o inferno, Pedrinho. O céu e o inferno existem. É um estado consciencial. Faça alguma coisa de errado e você vai ver como sua consciência não vai lhe deixar dormir, não vai lhe deixar quieto. Tá? Espíritos. Não vamos falar em espíritos, que também são nomes que foram dados ao longo do tempo, eram demônios. Né? Mas que existe uma forma energética, como eles disseram a Kardec, somos uma energia, ela existe e a ciência está provando hoje, coisa que eu fui questionado e porque eu disse já pode comprovar isto. E realmente pode. Então, de tudo isso, que a mediunidade, ela já nasce com o ser humano. É uma faculdade muito ligada a nós, como espíritos. E não constitui privilégio para ninguém. Porque ainda tem isso, companheiros. Eu sou médium. Eu sou médium de psicografia, eu sou médium disso, eu sou médium daquilo. Parece até que ele é o próprio Senhor, o próprio Deus. É o próprio Deus. Mas a própria codificação, o codificador, diz que não é privilégio de ninguém. Por isso, ser médium não é estar dentro da casa espírita. Ser médium é servir de medianeiro entre os dois planos, quer seja na casa espírita ou em qualquer igreja ou na rua. Você vai observar no Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 209, tem um texto interessante e que quase sempre nós vamos ouvi-lo deturpado. Veja só, ele diz assim: para o exercício da faculdade mediúnica, a fé não é a condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza da intenção, o desejo e a vontade bastam. Ora, companheiros, veja só. Então, eu não preciso ter fé, eu não preciso de esforço, eu preciso apenas
ter uma intenção, uma boa intenção, o desejo e a boa vontade, pronto, e basta. Eu estou entendendo, Pedrinho, eu estou entendendo perfeitamente. Todo o problema, Pedrinho, no meu modo de entender, é que nós estamos numa dimensão aonde que só admitimos aquilo que fere os nossos 5 sentidos. E o nosso 6º sentido, que é o mais importante, a gente deixa de lado. Lembra-se quando nós falamos, inclusive o Armando complementou a respeito de que nós não ouvimos os espíritos, somos surdos aos chamamentos. Então você começa a perceber que é por esta razão que nós nos perdemos. Porque se nós admitirmos ou crermos em Jesus, se perguntar, todos nós vamos dizer que cremos em Jesus. Ora, e onde está Jesus? Ele está vivo na lembrança de cada um de nós que dizemos não ter vivido com ele. Mas quantos de nós estivemos naquele longínquo 2000 anos atrás? É uma coisa que está dentro da gente, essa lembrança. No entanto, nos dirigimos a ele como um negro, como um branco, como um baixo, como um alto, como rico, cabelos louros e tudo mais. Está entendendo? É por isso que nós, perfeito Balque, essa ilusão que a matéria grosseira dá aos nossos sentidos, faz com que sintamos esse prazer. Aí a gente esquece demais. Não é isso? Então a gente vai ver como acontece isso que eu estou acabando de ler do Livro dos Médiuns, capítulo 17. Não é somente isso. E quando você vai ler na íntegra o que tem nesse capítulo, você vai ver que os espíritos não disseram isso. Está faltando uma palavra aqui. Tá? Não é a pureza de intenção que bastam. E sim o você... Fabi, boa tarde, irmã. Bom, a partir daí, nós já conversamos nas semanas anteriores um outro assunto que é de suma importância para os estudos da mediunidade, que é chamado de fluido cósmico universal. E que os físicos modernos estão chamando de energia, o que seja. Porque é esse elemento o princípio de todas as coisas. De todas as coisas. É ele que, intelectualizado pelos espíritos, vem formar as mais diversas agregações que nós chamamos de matéria. É nesse fluido, ou nessa energia, que nós colocamos as qualidades que vai em cada um, as qualidades individuais de cada um. E fazemos do fluido universal o veículo que transportará as nossas qualidades. Vamos dizer assim, eu vou construir agora uma flor e vou colocar, Nina, boa tarde, minha irmã, e vou colocar nesse fluido para que ele transporte para onde quer que estejam precisando dele. É por isso que há necessidade de dizermos com quem andamos, de dizermos quem somos, para poder saber quem realmente está conosco na trilha do trabalho mediúnico. Uma outra coisa que devemos, e já estou vendo, graças a Deus,
acabar com isto é a ideia da incorporação. Não é por aí. Existe a aproximação, existe a afinidade, já ouvimos, já conversamos, isto nós vamos debater em outras ocasiões, que o espírito se comunica mentalmente, é mente do encarnado com o desencarnado. Para que ele venha se comunicar em qualquer lugar através de um médium, é preciso que haja uma expansão perispírita de ambos, para que lá no limiar, lá na periferia dessa expansão, eles se fundam e a partir daí eles se abracem para as comunicações acontecerem. Então o espírito não entra no corpo, ele fica ligado perispírito a perispírito. É aí que há necessidade da educação mediúnica. Porque o espírito, ele vai chegar aqui querendo ser o que ele era, o fanfarrão. E olha, que para ele chegar até nós, toda a espiritualidade já preparou o terreno. Já preparou, vamos dizer assim, aquele coquetel que deixou mais brando para ele poder chegar até o médium. As suas energias já estão controladas. Mesmo assim, o médium desavisado e deseducado, ele começa a fazer todos os seus trejeitos. Ele não se contém diante da força indisciplinada do espírito comunicante. Ao contrário, o médium que se educa, antes mesmo do espírito se aproximar de si, ele já está sentindo que tipo de vibração ele vai ter. Sim, Braz, mas não para animar o aço. Ele não entra, ele atravessa, ele simplesmente se funde com aquilo ali. Mas continua a ciência a dizer e afirmar, não pode dois corpos ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E é aí que a gente diz que não há a incorporação. Não tem um corpo para dois espíritos, como querem alguns afirmarem isso, tá? Claro, Fabi, claro. O médium desequilibrado, o espírito vai sentir, claro. Não, justamente, Balque, perfeito isso, tá? Bom, aí é quando a gente vai ver que dentro da doutrina começou-se então a fazer divisão e divisão. Primeiro, os médiuns inconscientes, aqueles que a sua revelia, os espíritos trabalham através dele. E depois os facultativos, que já são aqueles que, conhecedores do que acontece, eles já controlam as comunicações. Não, eu não quero, o corpo é meu, por que é que eu vou te ceder? Pode até advir com isso aí problemas sérios, né? Mas não a acessão desta forma. Muito bem. E é aí que ele trabalha mostrando no Livro dos Médiuns que o espírito que vai se comunicar através de um médium, há sempre uma prévia, e essa prévia geralmente acontece no desdobramento do sono. Calma, Pedrinho,
Tá bom, mas fica à vontade, meu irmão. Nos encontraremos por aí. Um grande abraço. Viu? No desdobramento do sono. O médium vai deitar. Quando ele se desdobra, deixando o corpo em descanso, vai à pátria dos espíritos, aonde a espiritualidade promove um encontro com aqueles que irão se comunicar através dele. Quando ele retorna com uma leve lembrança, às vezes com problemas, porque não está se sentindo bem, em virtude da vibração daqueles espíritos. Mas ele, sendo conhecedor disto, ele cai em prece e diz: Senhor, ajuda-me a passar essas horas para que eu possa servir de intermediário entre esse irmão e os demais que irão fornecer-lhe o subsídio para que ele saia desse caminho. E é isto que acontece, que os médios que estão na sala podem confirmar isso. Então veja, o inconsciente, ele age por iniciativa dos espíritos, como já falamos, a revelia deles muitas vezes. Já os facultativos por iniciativa própria. Eis a razão da doutrina pedir para que nós saiamos da condição de médiuns inconsciente para os facultativos. Porque aí nós vamos saber, até quando estivermos num trabalho fraterno, no atendimento, o próprio médium, ao sentir as vibrações, ainda não estando servindo de intermediário, mas já diz ao companheiro que está no esclarecimento: esse companheiro vem com isto, isto e isto. Dando maior possibilidade, melhores possibilidades, para que o doutrinador, o esclarecedor, o mediador, faça um trabalho mais perfeito junto àquele espírito. Não é? Talvez isso fosse bom para o Pedro. Infelizmente, ele saiu. Você me fala isso, Marta, para a gente conversar. Tá? Pode escrever aí. Tá? Aí diz assim: a ignorância e a incredulidade têm-lhes atribuído um poder. Isso que você falou. Você perguntou porque viu um desenho que não era bem assim. O que não era bem assim? Que o médium se afasta? Que o espírito do médium se afasta? Bom, afastar não é bem o termo, viu, Marta? Afastar não é bem o termo. Seria assim: há um pequeno desvio. Coloque-se, vamos todos observar a posição vertical. Então ele pende para um dos lados alguns graus, para que o centro fique livre, justamente para que o comunicante, através do perispírito do médium e sob a vigília dele, possa utilizar os órgãos físicos do médium. E justamente, é isso mesmo. É isso mesmo, fraterna. É assim, dá uma pequena queda para um lado e ele fica, logicamente, irresponsável. Deixando, vamos até falar numa palavra correta, deixando a epífise livre para que o comunicante possa trabalhar mais com a rédea curta do espírito encarnado, para que ele venha tocar aonde ele quer, nos neurônios adequados, para ele escrever com a mão esquerda, escrever com a mão direita, para falar, e para essas coisas assim. É isso mesmo, viu, Marta? Obrigado por isso aí. Tá? Então, veja só.
Então a gente, por ignorância, a gente vê tudo como um cano sobrenatural. Então esses médios, eles são divididos em médios de efeitos físicos e os médios de efeitos intelectuais. Está no livro dos médios, capítulo 16, item 187. 187. Os de efeitos físicos são aqueles que estão aptos a produzirem os fenômenos materiais. Como todos conhecem, mexer em alguma coisa dentro de casa, acender uma luz, um interruptor desse, né? Eles eles dividem-se também em facultativos, que são aqueles que têm consciência do poder que produzem, e os involuntários, aqueles que servem à espiritualidade, mesmo contra a sua vontade. Os fenômenos espontâneos, ou os provocados, eles têm sempre o concurso voluntário ou involuntário do médio dotado dessa faculdade. Está vendo, Marta, o que nós falávamos há pouco aí, né? Que você levantou e complementando esse capítulo 14, 16, ele nos fala isto. Os de efeitos intelectuais são os mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Comunicações essas que nós conhecemos como psicografia, audição e outras mais. No entanto, todas elas trazem consigo um pouco dos efeitos físicos. Todas elas trazem um pouco do efeito físico. Por quê? Quando o espírito se aproxima do médium, para que o médium seja levado a escrever, a escrita é um efeito inteligente, mas tem o seu efeito físico. Tem o efeito físico. Então, nós podemos dizer, para encerrar, que todos nós sentimos a presença dos espíritos. Está no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Nós podemos, com a continuidade, com os estudos, com o desenvolvimento, adquirir uma sutileza tal que vamos reconhecer a impressão que traz os espíritos comunicantes, se boa ou má. A gente vai conseguir até sentir e perceber a individualidade dele. Se ele ainda traz sentimentos femininos, masculinos e coisas nesse estilo. Vocês vão ver isso nesse capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Depois, dentro dessa aptidão dos médiuns, nós vamos ver a parte do sonambulismo, que esse é mais complexo. Esse é mais complexo. Né? Em obras póstumas, o codificador, ele afirma que o sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação. É como se você estivesse desencarnando. Agora não, Sandinha, deixou a gente com água na boca. Né? Então, é como se nós estivéssemos desencarnando, porque você, nesse desdobramento do sonambulismo, você vai ver o seu corpo,
você vai ver os seus amigos, você vai se encontrar com os espíritos no plano espiritual, você vai fazer experimentos, você vai ver que você modifica a posição do seu corpo, você pode levantá-lo porque o corpo ainda é seu. Você está como desencarnada, mas não está desencarnada. Não é? Olha, está aí a afirmação de Kardec. Então, é no sonambulismo que nós vamos entender melhor esses fenômenos da mediunidade. Mas é preciso estudo e saber o porquê daquilo, né? Existe esse desdobramento que em nossa sala tem um cidadão chamado Dom Braz, 23 aninhos ele, é Braz 23, que ele se desdobra e ele pode falar a respeito disso com propriedade. Por quê? Porque ele pode, como um elemento que faz o desdobramento. Gostei, viu, Nando? Viu? O desdobramento, ele pode na rua, de repente a espiritualidade achar por bem de dizer, vem companheiro, ele caminhando, ele se desdobrar. Ele vai para o plano invisível, espírito, e continuará caminhando, orientado por aquele espírito que está no plano invisível. É o Braz. É o Braz. E ali ele estará vendo todas as caretas dos encarnados, do desencarnado, todos os acontecimentos. Isso é a coisa mais normal do mundo. E muitas vezes, a pessoa se perde. Porque começa a dizer, eu estou ficando louca, eu estou ficando maluco. Como é que eu estou vendo isso? Se eu estou andando, como é que eu estou andando, estou vendo isso? Pode fazer a pergunta que estamos prestes a encerrar, tá? Então, a própria mediunidade de psicofonia é um desdobramento, porque o espírito, como disse a menina, ele se afasta um pouco, é coisinha pouca, para que o espírito se comunique ali. Se o médium tiver muita afinidade com o espírito comunicante, ele pode até se afastar, no caso dos guias e protetores. Ele, olha, fica aí tomando conta dessa carcaça que eu vou ali dar uma olhada no plano espiritual. Não é, a grosso modo, desta forma, tá? Mas vocês vão entender. Na visão, o sonâmbulo não distingue o objeto longe, não. Ele é quem vai ao objeto. Não, pode colocar já aí, por favor, tá? É o espírito que se aproxima. Vocês querem ver uma coisa? Pouca gente... Quem é que está no Japão aí? Alguém da sala? Mas a gente pelo menos sabe que os japoneses estão os olhos rasgados. Oi, Alfonso, boa tarde. E coisa assim. Se agora, por uma questão de relax, nós começarmos a trabalhar, cada um de nós, vamos relaxar, vamos nos sentir dentro daquele país e papapá, só da gente ter visto algumas figuras, algumas coisas na rádio, televisão, em jornal, revista, a gente vai se sentir lá. Não é o Japão que veio pra gente, não. Fomos nós que fomos lá. Ué, nós fomos sim. Enfim, e fomos e já voltamos, hoje estamos lá e estamos aqui, dentro daquele duplo de Santo Antônio de Alighieri. Sim, quais são as perguntas, Sandrinha, por favor? Xanri, coloca aí.
E alguém que queira fazer alguma pergunta para a gente encerrar na hora certa. É isso mesmo, Balk. Sem conhecimento é loucura total. E vem a coisa. Qual a diferença do sonambulismo e a projeção do espírito? Olha, como dissemos no final, Décio, o sonambulismo é uma espécie de desdobramento. É uma espécie até de preparatória para o desencarne, que nós não admitimos. A projeção do espírito, Décio, ela se dá quando você senta-se, quando você coloca-se num estado de relax e você mentalmente, isso mesmo, Armando, é um desencarne ou uma preparatória para o desencarne. Então você começa a projetar as suas energias. Você lembra-se que agora no final eu falei que um objeto não vem a você. É você que vai ao objeto. Tá? É você que vai ao objeto. É nessa altura do campeonato que você se projetando, é você em espírito que está indo aos locais. O que não é diferente do sonambulismo. Porque o sonambulismo, o espírito ele fica mais solto das amarras da carne, podendo ir a determinados lugares. A não ser quando ele ainda traz consigo determinados sentimentos que lhe aprisiona ali. Ele está naquele estado de êxtase. Nem está lá, nem está cá, e está mais seguro na terra ou na carne do que fora dela. Tá? A diferença é que o desdobramento mediúnico você faz voluntariamente. E no sonambulismo não, companheiro. No sonambulismo você é obrigado a descansar o seu corpo. Quando você sentou para descansar o corpo, aí o espírito agora, eu quero, relaxou as amarras, ele vai. Né? Deixa eu ver aqui. Kardec em Obras Póstumas que o sonambulismo é um estado transitório entre a com estudo independente parcial. Isso aí já foi dito. Não o sonambulismo comum, já que minha irmã era sonambúlica. Mas é esse mesmo, fraterna. É esse mesmo. A diferença está nisso. Se ela não tinha um conhecimento e não tinha ainda um crescimento moral, no termo evangélico, tá? Ela sempre se levantava, ia comer, ia abrir geladeira, queria se vingar de quem fez alguma coisa, dizia as besteiras que ela conversou durante o dia. Mas se ela já tinha esse conhecimento, ela já se libertava mesmo. Ela saía, ia embora e tal. O perigo está... a gente chega lá, Marta. A diferença está é que nesse sonambulismo sem o conhecimento, essa pessoa pode fazer besteira. De repente ela sai da casa, ela abre, deixa a casa aberta, vai para locais que não deveria estar, não é bem entendida por quem a encontra, às vezes de camisola, nua, sei lá. Entendeu? Então, por isso é preciso não só desenvolver a mediunidade, mas como educá-la. Isso aí... Não, quis... Deixa eu ver, a minha amiga pergunta aqui, a Cassi, né? Quando se vê voando em sonho, né?
O voo, Cássio, é sempre a saída nossa nesse tal desdobramento através do sono. Você flutua, você não caminha. Raríssimas são as vezes que você tem um sonho coerente, que você não se sente levitando. Você caminha sem se cansar e coisa nesse sentido. Mas é isso mesmo. A diferença entre sonambulismo e esse desdobramento é esse, Marta. Eu não sei se você entendeu. No sonambulismo, tá? Você deitou quando você deveria estar na espiritualidade, trabalhando ou vai estar lá, você está preso lá e cá. E no desdobramento, quando você tem consciência do que vai fazer, você vai mesmo. Você vai mesmo. É tanto que é perigoso que tem uma outra coisa. Esse estudo, ele deveria ter 2 horas de programação. E uma meia hora final deveria ser de prática. Mas a nossa amiga psicóloga sabe que determinados exercícios é perigoso até na presença, até quando o médium de doação, o médium está próximo. Né? E imagina a distância. Não, isso é conversa. Isso é conversa. Mesmo porque quando você se aproxima de um elemento que está dormindo, a tendência dele é acordar, porque o espírito acorre ligeiro àquele perigo, entre aspas, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa para cima que eu não respondi. Era um caso, com o tempo passou. Acende luz. O que é que o Décio andou falando aí que vai explodir os neurônios da menina? Com os espíritos encarnados, que eu quero saber. O sangue espontâneo e o magnético. Sim, Décio. Décio, eu não diria... Veja bem, Décio. O espontâneo, por exemplo, você vai a um psicólogo. Ele pode te colocar em sonambulismo, que é o estado de êxtase, é o estado da terapia para vidas passadas. E ele vai magneticamente te levar a isso. Mas qual é a diferença? Nenhum. Ele vai lhe induzir. Primeiro ele vai ter que te preparar. Né? Ele vai ter que te preparar. Eu vou deixar para você mesmo, fraterna. Para você à noite mexer nele. Tá? E isso é muito profundo, é um problema muito sério. Bom, tem mais alguma pergunta? Por favor. Tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Quem não acredita em Jesus e toda essa história, mas se acredita no amor, na paz, na luz maior, e Maria que andou em cima daquela aí por fora aí afora. Quem não acredita em Jesus, toda essa história, mas se acredita no amor, da paz. Maria, eu digo para você o seguinte, Jesus, ele esteve neste mundo como a personificação do amor. A personificação do amor. Da paz para quem o entende. Porque ele mesmo disse que eu não vim trazer a paz, e sim a espada para dividir. Por quê? Porque você tem seus filhos, você é espírita e eles querem ser macumbeiros, querem ser católicos, e você não pode fazer nada. E a confusão está feita dentro de casa se cada um quiser ser melhor do que o outro. Então ele está dividindo e todos eles estão falando em nome de Jesus. Em nome de Deus. É por isso que o mandamento primeiro é ama ao teu Deus e ao teu Senhor sobre todas as coisas. Então dentro do teu entendimento, ama.
porque a lei maior é essa, é o amor incondicional, tá? Então, é o que... E não tem aquela história, eu sou ateu, graças a Deus. Você lembra daquela conversa que o cara era um farmacêutico e não cria em Deus? E de repente chegou aquela menina correndo e falou, mas era um cara correto. Senhor, Senhor, socorre a minha mãe, que ela está precisando desse remédio, eu não tenho dinheiro. Aí, pelo amor de Deus. Aí ele, que Deus que nada. Aí ele foi lá, preparou o remédio e naquele descuido deu um veneno para a menina. Que quando a menina saiu correndo, ele viu o remédio em cima e procurou o veneno, não encontrou. Aí ele, desesperado, procurou a menina, já estava longe. Ele voltou para a farmácia e no ateísmo dele, ele simplesmente fez, Senhor, Deus daquela menina, se realmente tu és o Deus em quem ela confia, fazei com que ela não dê aquele remédio para a mãe, porque vai matá-la. De repente, a menina chega chorando, desesperada. Aí o homem, o que é que houve? Ah, Senhor, eu levei um tombo e quebrou-se o remédio. O cara não teve outra alternativa, deu o remédio à menina e se converteu àquele Deus. Né? E converteu-se àquele Deus. Gitano, bem-vindo, Gitano. Boa tarde. Então, estamos no final. Estamos no final. Infelizmente, Gitano, tu chegas tarde. Não tarde, porque pelo menos recebe o nosso abraço fraterno, recebe o nosso carinho, o calor desta sala. E aguardando, companheiro, que hoje à noite você possa estar conosco, aonde vamos ouvir uma das mais sensatas expositoras dessa internet. Uma companheira nossa, é a fraterna, que falará sobre... Deixa-me ver qual é o tema mesmo. Coloca aí. Sobre a mágoa, dentro da visão espírita. A mágoa. O que é preferível? Ser um ateu que descobriu uma vacina que salvou milhares de pessoas, ou um espírita convicto, amoroso, mas voltado a ti mesmo? Eu te diria, amigo Décio, que é preferível ser e não estar. Você vai entender isso rapidinho. É preciso ser e não estar. O homem que está para isto ou para aquilo, ele está sempre vacilante. E aquele que é, ele tem a sua afirmação. Ele tem a sua certeza. Ele é ateu, talvez até, por estar ouvindo a pregação desses deuses das religiões. Um Deus de enganos, um Deus de vingança, um Deus que exige dinheiro. Antes da minha conversação com vocês, uma coisa interessante. O companheiro dizia, eu escrevo livro, mas os direitos autorais estão para a casa que me abriga. Deles, eu não tenho um centavo. Meu Deus, se eu pudesse, eu teria mergulhado nessa tela para abraçar aquele cara. Porque ele faz o que é dele, entre aspas, por amor ao seu próximo. Ele deve ter o seu emprego. Ele deve tirar do seu emprego o sustento necessário para ele e para a sua família. O excesso, entre aspas, aquilo que veio pela misericórdia, ele faz com que flua de suas mãos
como luz para quem se encontra na escuridão. Lindo, lindo. E, logicamente, a sua casa, como ele disse, tem outros que fazem a mesma coisa. E, certamente, aí sim, a verdadeira contribuição é juntar 10 pessoas de posse e dizer assim, vamos aqui formar uma creche. Vamos todos os meses fazer isto, todas as semanas, com o nosso dinheiro. Braz, eu não sou o cara indicado para falar desses expositores, porque eu não os conheço de perto. Eu não sei se Divaldo cobra, eu não sei se Alamar cobra, eu não sei se Armando cobra, se Chico... Eu sei sim que Chico foi um elemento que ele não se movimentava para fazer exposição em canto nenhum por dinheiro. Até agora é o que eu sei. Mas quem poderá dizer isso é quem esteve mais perto dele, quem o contratou ou não. Sabe-se que 400 e tantos livros escritos através dele, todos eles foram para instituições espíritas. E morreu na pobreza. Se tinha alguma coisa, eu não sei. Tá? Bom, aí está certo. Os empresários que o ajudavam, mas não por imposição deles. Tá? Então vamos ver. Quem poderia fazer a prece de encerramento? Eu estou em vista com uma pessoa. Viu? Deixe-me ver. Armando, o assistencialismo realmente não. Todos podem fazer. Agora, o que eu fico triste é o assistencialismo que vem sendo feito em nome da doutrina. Tá? Em nome da doutrina. Aí diz assim, nós vamos dar enxoval, aí fica aqui, tem 11, e depois só podemos dar 10. Aí fica assim, prensando até os de dentro de casa, que eu não vejo milionário dentro da doutrina. E o que eu vejo é esse país de pobres, de miseráveis, mas que esses pobres e miseráveis abrem as suas portas, tira do pouco que tem para dar. A gente viaja nesse sertão e aquele sertanejo não tem nada, meu Deus, mas tem um gole d'água, um pouco de prosa e você senta-se à mesa dele para comer um punhado de farinha. É exploração, Armando, é exploração da caridade alheia. Não é verdade? Exploração da caridade alheia. Então, eu não sei. Meu irmão Balque, levante a sua mãozinha, por favor. Pode ser, Balque? Isto. Leve-nos nas asas da imaginação e na frequência das palavras que serão proferidas por você ao universo, para que possamos entrar em ligação com os nossos companheiros. E a todos os senhores e as senhoras, os nossos agradecimentos pela tolerância. Até logo mais à noite com a nossa irmã fraterna e quinta-feira com o nosso irmão Beto, que é o Carlos Alberto. Uma boa tarde e que Deus nos ilumine. Boa tarde a todos. O som está ok? Bem, meus irmãos, meu abraço a todos. É muito bom estar aqui. Cid,
quando você disse há pouco, nos leve às alturas para encontrarmos, né, com a espiritualidade maior, mas eu tenho certeza absoluta que durante todo o tempo em que você esteve brilhantemente nos trazendo um material valiosíssimo para a nossa reflexão sobre o estudo de hoje, certamente você já se encontrava usufruindo desse estado maravilhoso da paz, da harmonia, e sendo abençoado com as intuições desses nossos irmãos que vivem entre nós da espiritualidade maior. Tenho certeza que todos nós que aqui estamos, quando escrevemos nesta área as nossas intenções, muitas delas vêm absorvidas também pela espiritualidade que se encontra ao nosso lado nas nossas casas, nos nossos escritórios, fazendo com que esse grupo dessa sala, falando Espiritismo na Rede Amigo, tenha a responsabilidade de adquirir o conhecimento de mais um passo na grande caminhada da vida. A responsabilidade que temos de aqui estar é muito grande. Somos favorecidos se tivermos a compreensão devida dessa responsabilidade. E se nós tivermos a capacidade de obrar no sentido de tirar de nós e dar para os nossos familiares, para aqueles que nos rodeiam, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, amigos, através da prática constante de tudo que aqui aprendemos. Portanto, Cid, esse trabalho é muito meritório para todos nós, mas também de muita responsabilidade. E sendo assim, ao iniciarmos o trabalho, pedimos a autorização e pedimos direcionamento e a disciplina de Jesus, nosso irmão querido e mestre amado. Pedimos também a misericórdia e o amor do nosso Pai maior, de Deus. Também no término desse trabalho, nós pedimos sim a eles que através da espiritualidade superior possa nos contemplar nessas horas que vêm, até que voltemos a nos encontrarmos nesta mesma sala para aprendermos um pouco mais a arte de viver. Nós vamos buscar fazer uma oração, se bem que a vida já é uma oração. E tudo que aqui fizemos até então é a oração maior. A orar é viver, mas viver conforme o Mestre nos ensinou, fazendo com que cada momento da vida seja motivo de gratidão por essa grande oportunidade de aqui estarmos. Que Deus, nosso Pai, de bondade, de amor, de perdão, proteja a cada dia mais essa nossa capacidade, a nossa inteligência para nós podermos evoluir. E que nos dê também a paciência, a tolerância, para que nós possamos fortificar a nossa fé e criarmos a esperança de um mundo melhor, não só para nós, fugindo assim do orgulho e do egoísmo, para praticarmos, enfim, aquilo que realmente aqui estamos, para fazer, que é a caridade. Pois sem ela, a salvação ficaria muito difícil para todos nós. Sejamos então caridosos conosco. Vamos sempre buscar essa fonte maravilhosa que é o ensino da doutrina espírita.
e busquemos os bons exemplos que nela existem, nesse movimento grandioso que a cada dia se espalha com maior força nas inteligências humanas. Graças a Deus, obrigado, Senhor, por deixar que nós aqui estejamos a saciar a nossa sede nessa fonte maravilhosa do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que Deus esteja conosco, assim como Ele está sempre. E que nós não fujamos da sua companhia em momento nenhum, permanecendo sempre serenos, mansos, pacíficos e sentindo credores do amor. Graças a Deus, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos queridos, que todos nós possamos, ao sair daqui, seriamente observarmos a nossa volta e abraçarmos o ar que nós respiramos, deixando para trás aquela pessoa que, quando aqui adentrou, temos certeza que caminhamos um passo a mais. Fique conosco, Senhor Jesus, mestre e irmão querido. Fique conosco, Deus, Pai da vida. Obrigado, gente. Estou passando para você, Cid, com o meu abraço e agradecendo muito a oportunidade que me deram. Muito obrigado. E assim, meus irmãos, meus amigos, que agradecemos a Deus, agradecemos a presença de todos os senhores e que estejamos juntos mais terças como essas, estudando, participando, crescendo em nome do Senhor Jesus e levando essa luz que está sendo feita em nós para todos os recantos. Muito obrigado e boa tarde para todos. Até logo mais à noite. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus.